Eu não quero ser mais um nessa multidão. Você quer? Não. Eu espero que não. Porque senão eu vou dizer literalmente para você, você está perdendo tempo na igreja. Eu vou falar uma coisa que você vai se assustar e você vai se escandalizar com certeza com o que eu vou dizer. Se for para você viver uma vida dentro da igreja, sem almejar em nenhum momento viver um compromisso ou um relacionamento mais sério com Deus, vá para o mundo. Porque o resultado das coisas vai ser a mesma coisa. O fim disso vai dar o mesmo. Deus, irmão, Ele não quer religioso na igreja. Deus não está procurando membros. Quem procura membros para suas igrejas são pastores. Jesus procura relacionamento. Sabe qual é o problema das igrejas e o que acaba trazendo tanta confusão nas igrejas? É que um quer ser mais santo do que o outro. Todo mundo tem razão. Todo mundo cheio de verdade. E aí ele sai pisando em cima de todo mundo. Por quê? Porque não reconhece. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina sobre perdão, amém? Amém. Primeiro, consciência de pecado, amém? Amém? Eu e você temos que sempre nos colocar diante de Deus e falar: Deus, eu sou pecador. Sou falho. Eu erro. Eu peco. Reconheça. Amém? Amém? Reconhecer que somos falhos. Isso é uma grande ajuda, um grande recurso para você se chegar até mais perto de Deus. Porque as pessoas que se afastam de Deus são aquelas que acham que elas já chegaram num nível espiritual superior, que já não tem mais nada, entendeu, para mudar. Todos nós temos o que mudar. Amém? Você pode estar contente com essa personalidade, com esse caráter que você tem, mas pode ter certeza que tem muita gente à volta que não está. Você pode achar que sua forma de pensar está certa, mas pode ter certeza que está certa só para você. E não para as pessoas que estão à sua volta. Hoje tem tantas pessoas que são tão puras aos seus próprios olhos, tão sábias aos seus próprios olhos, tão cheias de razão aos seus próprios olhos, e estão longe da verdade. Sabe o que eu e você precisamos entender, irmãos? Que as pessoas não entendem. Eu e você somos sim raça eleita, povo escolhido, geração santa. Amém? Amém? Embaixadores de Cristo. Mais que vencedores. Amém? Amém? Tudo isso é verdade. Amém? Amém? Tudo isso é verdade. Mas o sentimento de humildade que habita o coração de um cristão lhe leva a entender que o lugar dele é sempre de joelho prostrado diante de Deus, reconhecendo que ele não é nada, porque nada do que ele tem vem dele. Amém? Amém? É assim. Eu não vou participar da ceia hoje comendo e dizendo: oh Deus, eu vou comer, porque geralmente é assim que acontece nas igrejas. A pessoa já vai pegando o pão e já, né? Eu usei o nome, você vê, a dona Cocorozinha. A dona Cocorozinha, aquela beata que já faz 40 anos que está dentro da igreja, ela já pegou o pão dela e falou assim: já quero só ver se aquele irmão vai pegar. Ele vai ter a cara de pau de pegar. Mano, ela já está pecando. Sabe o que a gente às vezes vê? Pessoas que elas vão comer, vão pegar o pão. É assim: não, eu posso porque eu sou. Sabe qual é o sentimento que a gente tem que comer o pão? Pai, me perdoa por colocar isso, eu não sou digno disso.
Amém? É assim que funciona. Humildade é uma coisa, irmãos, que ultimamente anda passando longe da igreja. E que precisa ser restaurada e resgatada. Sabe o que nos afasta de Deus sempre, irmãos? A nossa disposição de se arrepender. Nós temos uma dificuldade muito grande disso. Para falar a verdade, a maioria das pessoas querem servir a Deus do jeito que elas querem servir e não do jeito que Deus quer que elas sirvam. Hoje em dia nós chegamos num tempo onde as pessoas esqueceram a humildade de tal forma que hoje as pessoas pensam que mandam em Deus. Deus, se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não fizer aquilo, se o Senhor não agir desse jeito, irmão, eu e você não mandamos em Deus. Eu e você nos sujeitamos a Deus. Amém? Por isso que Jesus, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Pedro é uma bênção. Pedro sempre. Pedro é Pedro. Pedro chega lá, Jesus vai lá, pega uma toalha, né? Coloca uma bacia com água e coloca os discípulos, eu quero lavar, está lavando o pé. Todo mundo deixa eu lavar o pé. Chega na área de Pedro. Não! Meu Senhor não vai lavar. Né? Jesus, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava a cabeça, também lava as mãos. Pedro, quem já foi lavado não precisa lavar senão os pés. Sabe o que significa isso? Uma vez que eu e você fomos lavados no sangue do Cordeiro, como eu e você já fomos lavados no sangue do Cordeiro, o que nós só precisamos fazer é conhecer e pedir perdão a Deus. Nós não precisamos passar por um novo batismo, nós não precisamos aceitar Jesus de novo. Você está entendendo? Nós só precisamos pedir perdão. Porque isso significa lavar os pés. Você não precisa mais lavar o corpo, já foi lavado. Só que nós sujamos os nossos pés. Naquele tempo as pessoas usavam sandálias. E os mais pobres nem sandálias tinham. Então, por mais que eles tomassem banho e ficassem cheirosos e perfumados, se eles fossem daqui na casa lá do parente, do amigo, ou no mercado, não era asfalto na época, era terra, o pé voltava sujinho. Sabe qual é o simbolismo disso? E quando nós estivermos neste mundo, irmãos, nós vamos sujar os nossos pés. Nós vamos sujar os nossos pés. Mas nós podemos nos colocar diante de Cristo e pedir perdão. Amém. Lavar os pés. Amém? Amém. E lavar os pés uns dos outros significa perdoar um aos outros. Amém? Amém. Estava falando isso nessa manhã, hoje, lá na igreja. Sabe o que a igreja precisa? A igreja precisa viver a unidade, porque um dos simbolismos que nós temos aqui no pão, porque Jesus fala, aquele que não comer do meu corpo, que é o pão, né? E não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Foi isso que ele disse? O que é o corpo dele? Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Pão é o corpo. Amém? Amém. O que a Bíblia fala a respeito de corpo? Procure lá. Corpo de Cristo. Procure lá por esse tema. Vai aparecer igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu digo para vocês que no mundo inteiro, várias pessoas estão participando da ceia, mas não participam do corpo. Peraí, mas eles estão comendo pão, pastor, então eles estão participando do corpo. Não, vocês não entenderam. No mundo inteiro há muitas pessoas que estão comendo, participando da ceia, mas não fazem parte do corpo. Por quê, pastor? Porque as pessoas, se o corpo é a igreja, a ceia representa, irmão, a comunhão. Amém? Amém. Quantas igrejas você vai hoje, aonde não há rivalidades, panelas, discórdias, intrigas e tantas outras coisas?
E as pessoas, sem perdoar uns aos outros, eles simplesmente vão lá e participam da ceia, como se nada tivesse acontecido. Apartidarismos. Leia Coríntios. Sabe por que foi necessário escrever 1ª e 2ª Coríntios? Que era uma igreja problemática. Foi necessário se escrever 2 epístolas, e elas não são pequenas. Uma igreja onde imperava a discórdia, a divisão, falta de unidade de visão, de pensamento e de espírito. Leia 1 Coríntios, logo no começo você vai ver Paulo falando, criticando eles. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É assim que eles estavam vivendo. E por isso que Paulo fala para eles, vocês não sabem discernir o corpo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão destruindo. O corpo tem que ser um só. Amém? Amém. Irmão, se você vê alguém aí dando tapa, sabe, nele mesmo, ele precisa ser internado, porque está louco. Não é? Pegar uma pessoa se esbofeteando, está com problema. Se Jesus quer saber que tem uma doença assim, né? Que faz com que a mão haja de uma forma diferente com o que a pessoa quer. Imagina que terrível. Né? Você quer tomar um café? A mão. Dá o café para mim. Imagina que terrível. Você entrar em discórdia com o seu próprio corpo, com os membros do corpo. Mas é assim que está a igreja no mundo hoje, irmãos. É assim que a igreja está hoje em dia. Então, irmãos, eu pergunto, será que a igreja hoje consegue discernir isso? Se você vai participar do pão, você tem que entender que você tem que participar do corpo. O que significa isso? Irmão, a hora que tiver um evento na igreja, participa. Participa da visão da igreja, participa da visão do pastor, participa dos eventos da igreja, colabora, ajuda. Não seja só mais uma pessoa para assistir, não seja mais um sentado no banco. Você tem que participar. Amém? Amém. Você tem que estar junto. Você participando do corpo, dizima, oferta, ajuda. Ah, pastor, eu não sei o que eu posso fazer. Posso vir limpar o chão? Pode. Mas você tem que participar. Hoje em dia, eu fui no Brasil, irmão, sabe como que funcionam as igrejas lá hoje? Termina o culto, a igreja cheia. As pessoas viram as costas e saem. Sabe o que eu ouvi lá? Conversar com irmãos dá problema. As pessoas não se conversam, não se falam, e algumas nem se cumprimentam. Eu fui numa igreja lá, irmãos, que eu cheguei assim, todo lá, tal, né? Visita. Todo mundo sabia que eu era pelo menos visita, não sabia quem eu era, mas sabia que eu era visita. Eu nunca tinha visto aquele cara estranho, aquela cara de filipino lá dentro da frente deles. Eu entro lá. Paz do Senhor. Irmão, tinha gente que não me cumprimentava. Paz. A pessoa olhava para mim. Credo. Aí, irmãos, depois que você é lá na frente, apresentado, hoje temos pastor Seja, missionário lá do Japão, não sei o que é tudo. Irmão, depois que termina o culto, ai, pastor, tudo bem, falsidade, pra lá. Eu cumprimentei na entrada, você nem olhou na minha cara. Terrível, irmão. Por quê? Porque para as pessoas, hoje a igreja não, eu vou lá para cultuar a Deus. Eu digo para você, irmãos, cultuar a Deus, você pode fazer isso na sua casa com a porta fechada. Você está entendendo? Quando você vem aqui, você não vem só para cultuar a Deus, você vem para participar de um corpo. Você vem para estar atento, entendeu? Unir forças para louvar, para orar, para fazer, para introduzir na sociedade, trazer a essa sociedade o reino dos céus. Para isso precisamos estar juntos, colaborar um com o outro, entender um ao outro, estarmos
mutuamente ligados. Amém? Amém. Não é só vir. Porque senão, nós não estamos entendendo que eu participo do corpo. Eu participo da igreja. Por isso que ele distribuiu dons para todos nós. Amém? Amém. Qual que é o nosso problema, irmãos? A monopolização dos chamados. Já ouviu falar nisso? Não, porque eu inventei agora. O que significa isso? Sabe aquela pessoa? Ah, mas uma Patrícia é estranha. Eu estou só ilustrando, não que você seja. Ela é um pouquinho, mas não deu o caso. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, uma Patrícia é estranha. Por que ela não é igual eu? Pode ver. Por que tem briga de confusão entre um com o outro? Por quê? Mas não entendo. Porque as pessoas querem que você seja o que ela é. As pessoas querem que você pense do jeito que elas pensam. As pessoas querem que você aja do jeito que elas agem. Isso não está errado, porque isso é destruir a igreja. A igreja funciona bem quando há uma diversidade de dons, talentos, chamados. É assim que ela funciona bem. Quando o presbítero João tem o que eu não tenho, o B não é o C. Quando o C tem o que o B não tem, é que tem o João Batista e o João Carlos, então eu falo, né, lembra aquele negócio do leite do Brasil, né? Tipo B, tipo C, tipo... Então tem o tipo B e tem o tipo C. O irmão Luiz tem coisas que eu não tenho. Eu preciso dele, então ele não pode ficar bravo. Ai, nossa, eu queria que o pastor fosse mais organizado como eu. Então, entendeu? Eu sou desorganizado, então eu preciso de alguém organizado do meu lado. Ele não tem que brigar porque eu sou desorganizado. Ele tem que entender que é ele que foi enviado para me ajudar a ser organizado. Senão a igreja não funciona. Amém? Amém. Tem alguém me sorrindo ali, achando que eu estou falando. Fala, Deus. Está entendendo? Sabe por que as pessoas costumam sair da igreja? Porque elas costumam ver, mas não está faltando isso na igreja. Será que a pessoa não se tocou que Deus está justamente mandando ela ali porque está faltando aquilo? Então não tem que sair porque está faltando, ela tem que ficar. Para não faltar. Por isso que as igrejas não funcionam bem. Não funcionam. Porque todo mundo tem que ser igual. Né? Isso é muito complicado. A gente tem que respeitar. Cada um de vocês tem um dom, tem um ministério, tem um chamado, tem um talento, tem uma forma de ser usada por Deus, de uma forma especial. Amém? Amém. E isso é importante, isso precisa ser mantido. Só que precisa ser entendido. Que você não vai encontrar todo mundo aqui e vai ser igual a você. Então você vai se achar um peixe fora da água, porque você está agindo do jeito, pensa do jeito, quando em volta não tem isso. Mas está certo, irmãos. Você faz parte disso. Você só precisa entender que agora você precisa conectar isso. Colocar à disposição e a serviço do reino de Deus as suas qualidades, os seus dons, o seu chamado. Amém? Amém. Participar do corpo. Amém. Participar do pão. Comunhão. É um dos significados da Santa Ceia. Amém? Amém. Mas por que muitas vezes nós conseguimos entrar em comunhão? Porque falta uma outra coisa, falta o perdão. O que significa o vinho? Através do que nós somos perdoados? Através do sangue do Cordeiro. O que significa? Sangue do Cordeiro. Que perdoa todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Amém? Amém. Só que o que Jesus disse? Que se eu não perdoar meu próximo, eu também não serei perdoado. O que acontece então? Eu tenho que aprender a perdoar, irmão. Amém? Amém. Mas ele me feriu, ele machucou. Perdoe. Ele pisou na minha unha cravada. Perdoe.
Pastor, o irmão me chamou de baixinho. Perdoe. Luana? Não sabe, a gente não pode ficar fazendo caso de tudo que acontece. Tem pessoas que gostam, parece que gostam de confusão. Por nada já. Amém? Diga para o irmão que está falando, eu preciso te perdoar. Agora também diga, mas eu também preciso do teu perdão. Amém? Eu preciso perdoar, porque se eu não perdoo, eu quebro a comunhão. Então, irmãos, olha só. Todos, a boa parte das igrejas hoje, não só aqui no Japão, mas no mundo, estão participando hoje, primeiro domingo do mês da Santa Ceia. Só que eles estão participando da ceia, e ali ainda há divisão, há contenda, há tantas outras coisas. Aí você vê uma má interpretação da Bíblia. Quando a Bíblia fala que aquele que comer o pão e beber o cálice sem discernir o corpo é réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe como é que a maioria das igrejas interpretam isso? Que quem não é batizado não pode participar da ceia. Irmão, primeiro, Coríntios foi escrito para uma igreja. Não foi para não crentes. Foi para crentes. Entendeu? Lá em Coríntios, a epístola de Coríntios foi escrita para crente. A situação era terrível. As pessoas brigavam, as pessoas tinham panela, né? Claro, a igreja aqui na Face Church, graças a Deus, não tem panela, né? Tem que tomar cuidado. Foi rápido agora. Né? Mas isso não pode ter. Aí as pessoas falam assim, aquele irmão não pode tomar ceia porque ele não é batizado, então ele não sabe, ele não está discernindo o corpo. Quantos crentes não discernem o corpo e participam da ceia do mesmo jeito? Por que, pastor? Porque eles estão como a igreja de Corinto, nas suas divisões. A gente, se fosse aqui, eu sou da pastora Alicia, outro, eu sou da pastora Sila, e outros, eu sou do pastor Sage. Divisão. Isso não pode acontecer, amém? Isso não pode ocorrer. Nós somos de Cristo Jesus, amém? Nós estamos aqui por um só propósito, por um só motivo, por uma só luta. É para isso que nós estamos aqui. Quando Paulo disse, vocês não estão sabendo discernir o corpo, estava dizendo para uma igreja que estava dividida. Sabe o que estava acontecendo? Algumas pessoas, primeiro, iam lá para comer, porque a ceia deles não era igual a nossa. Eles colocavam, sabe, tinha bastante coisa. Então as pessoas podiam forrar o estômago. Essa era a ceia. Então já tinha perdido o propósito. Não era mais agora em memória de Jesus. Era para encher a pança. Outra. Quem tinha mais, levava, fazia aquele bolinho. Não esperava os outros irmãos e já ia comendo. Olha a situação da igreja. Então as pessoas, irmãos, pegam um texto lá da Bíblia, não lê o livro inteiro, não lê o contexto inteiro, e daí sai dizendo isso. Por isso é que talvez a primeira vez na sua vida que você está ouvindo uma pregação sobre ceia desse jeito. Porque até hoje, a única forma que se usava para dizer que as pessoas têm que aprender a discernir era assim. É quem é batizado e quem não é batizado. Quem é batizado discerne, quem não é batizado não discerne nada. É claro, irmãos, que é necessário o batismo. Amém? A pessoa tem que ter consciência, porque aí vai ficar estranho você pegar e observar a ceia, que é uma ordenança, e não observar o batismo, que também é uma ordenança. Então fica estranho. Você tem que batizar, amém? Mas você também tem que participar da ceia.
Só que o sentido disso aqui é isso. Eu tenho que entender, irmãos, que sem a unidade, isso aqui tudo é em vão. Eu não faço parte de um corpo. Eu não estou dentro, eu não perdoo o irmão, não consigo perdoar o irmão. Eu vou para a ceia, eu tomo a ceia e eu estou lá ainda, né? Com raiva do irmão. Tá certo? Não tá. E é o que eu quero fazer hoje, é chamar você à consciência, amém, irmãos? A necessidade que nós temos de entender que nós temos que ter o coração mudado, transformado. Falar como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu preciso entender as verdades de Cristo da forma como elas são e não do jeito que eu quero entender. Amém? Amém. Temos que parar, amém, de ser infantis, de brigar por partidarismo, de ficar bravo quando as nossas ideias não são aceitas. Eu quero dizer para vocês, irmão, todo mundo aqui tem o direito de dar a sua opinião em relação àquilo que eu devo fazer. Mas assim como você tem o direito de opinar, eu tenho o direito de decidir se eu vou ou não vou fazer. Amém? Amém. Assim como muitas vezes eu não vou ficar bravo com você se você não fizer aquilo que eu ensinei você a fazer. Por favor, não fique bravo se eu também não fizer aquilo que você quer que eu faça. Amém? Amém. Você tem total direito de opinar. Dê ideias. Aliás, ideias são ótimas, amém? Ideias são bem-vindas. E até porque eu gosto de ideia. Eu sou um pastor que gosta de ideia. Todo mundo que chega e me dá uma ideia, eu logo vou acompanhando. Pastor, vamos fazer isso? Vamos! Então, pastor, quem que você vai levantar para fazer? Você. Você que deu a ideia. Gostei da iniciativa dos irmãos lá em Mata, os homens vão fazer uma feijoada agora, dia 9, lá em Mata. Ainda bem que eles não só deram ideia, mas eles já falaram, não, a gente vai fazer, ótimo. Que tem aqueles irmãos que chegam, então, pastor, o que você acha de nós fazer à noite pastel? Ótimo. Então, o pastor sabe fazer pastel? O pastor pode pedir para os irmãos trazer a massa do pastel? Ele já vem me dando a ideia e já me inclui já num pacote. Eu gosto de uma pessoa vem dar ideia e ela já dá, tipo assim, não, pastor, eu estou te dando ideia, mas eu já vou fazer. Assim é bom, amém? Amém. Por quê, irmãos? Porque quando Deus me dá uma visão, eu tenho que entender, irmãos, que eu não posso, amém? Eu não posso esquecer de que é algo que com certeza há uma responsabilidade da qual eu não posso fugir, amém? Então eu vou fazer, amém? Tenho que me comprometer com isso. Amém. Hoje é ceia. E eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Você sabe, nós sempre, antes de participar da ceia, nós nos examinamos, que a palavra de Deus diz, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, dizendo o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma deste pão e beba desse cálice. Amém? Amém. Então eu e você agora nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos estar nos examinando. E ao mesmo tempo, no versículo 29 diz, porque aquele que come sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Então, significa que eu e você também temos que fazer como Davi. Reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados. Nos arrepender. Amém? Amém. E não só isso, lembre, você tem que perdoar o seu irmão. Eu não sei se quem está aqui hoje, aqui dentro da igreja, está chateado ou aborrecido com alguém. Mas na hora da oração, se você sentir no seu coração de chegar até alguém e pedir perdão para essa pessoa, não tenha vergonha. Vergonha é você não fazer. Como cristão, irmãos, vergonhoso é não se arrepender, é não entender a necessidade que nós temos disso. Não é vergonhoso você reconhecer. Amém? Amém. Vai lá. Ah, pastor, mas foi essa pessoa que me magoou, ela que tem que vir até mim. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que se você sabe que alguém tem algo contra você, vá lá e peça perdão para essa pessoa.
Amém? Amém.